Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão do mestrado nacional, né? Profissional do ensino de física, certo? Antes da gente iniciar a resolução, né? E aprender como resolver questões do mestrado, para que a gente possa aí estar treinando para as provas, né? Dos mestrados que vierem a ocorrer, né? Certo? Então, antes da gente iniciar a resolução dessa questão, peço a vocês que ajudem o professor Neru, deixem um like de vocês, compartilhem os vídeos, né, do canal, se inscrevam no canal, certo? Aperte o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, certo? E notifiquem-os, né, de possíveis futuros vídeos, certo? E dessa forma, vocês vão estar mostrando que os vídeos estão fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zeugma, na zênite do conhecimento de vocês, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver mais uma questão aí do MNPF, né? Beleza? Então, essa questão diz o seguinte, ó. Duas caixas de massa M e 2M estão em repouso sobre uma superfície horizontal, certo? Uma encostada na outra, ok. A explosão de uma carga de pólvora colocada entre as caixas faz com que elas se afastem, como mostra a figura. Então nós temos a figura aqui, ó, né? E realmente essa estrela aqui, né, está demonstrando aí uma carga de pólvora que está explodindo, né, fazendo com que as caixas se movam, né? E o que a gente percebe que a caixa de massa M, ele vai se mover no sentido Dzinho, né? E a caixa de massa 2M irá se mover no sentido Dzão, ok? Então, continuando a leitura da questão, ela fala: a caixa de massa M percorre uma distância de Dzinho, né? Até parar. Ok, então vai percorrer uma distância até parar. E a distância percorrida pela caixa de massa DM, né, 2M, né, é D, ok, até parar. Então ele também, a caixa 2, ela vai percorrer também uma certa distância até parar, né? E ela fala que a distância percorrida por 2M, a caixa 2M, né, de massa 2M, é D, ok? Então, se as duas caixas têm o mesmo coeficiente de atrito com o solo, podemos afirmar que, bom, essa informação aqui, ó, relacionada ao coeficiente de atrito, ela fala que ambas as caixas têm o mesmo coeficiente de atrito com o solo. Ela é muito importante para a gente definir a resolução dessa questão, certo? Então, a gente já sabe que, como as duas caixas terão o mesmo coeficiente de atrito no FAT, né? O coeficiente é o mesmo, mas a normal das duas, como a gente sabe que a força de atrito é simplesmente o μ, né, o coeficiente de atrito dinâmico, né, nesse caso aqui, como o corpo já está em movimento, não está na iminência de entrar em movimento, a gente sabe que o FAT é o coeficiente de atrito estático ou dinâmico, certo? E a gente sabe que ele é o μ multiplicando a normal. E a normal, como nós temos aqui dois corpos que estão em equilíbrio, né, na vertical, então não temos movimento na vertical. Logo, corpos em equilíbrio, nós temos a normal igual a peso, né, igual a força-peso exercida pela gravidade sobre esse corpo, certo? Então, a gente definindo aqui a força de atrito que o solo faz nesses corpos, nós teríamos a força no sentido oposto, o movimento, né, desses corpos, que nós chamamos de FAT, né, força de atrito. Teríamos de ambos os lados, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para a gente colocar a outra força também, né? Teríamos de ambos os lados. Como as normais são diferentes, então as forças de atrito são diferentes. No entanto, o coeficiente de atrito dessas forças FAT são iguais, ok? Não necessariamente as forças que o solo faz, a força que o solo faz sobre esses corpos
né, sobre essas caixas são iguais. Então nós temos aqui o FAT, que está fazendo a frenagem, né, que está freando aí, atritando o nosso corpo 2M, e nós temos também a caixa M, né, que está sendo freada pelo FAT aí, pelo solo, certo? Beleza, professor. Agora como que a gente encontra a solução da nossa questão? Bom, pelas respostas aqui das alternativas, nós temos sempre uma relação Dzinho, né, a distância Dzinho e a distância Dzão. Ou seja, a gente percebe que a questão quer saber quem é Dzinho em relação a Dzão, né? A distância percorrida pelo corpo com maior massa, certo? Então como é que a gente faz isso? Trabalhando as questões de conservação, como nós fizemos na questão anterior, acho que foi a questão anterior, nós trabalhamos as conservações relativísticas, né, do momento, também trabalhamos a questão relativística da energia, né? Nós também trabalharemos questões de conservação aqui, certo? Ou seja, inicialmente vamos trabalhar a conservação do momento, né? A conservação do momento. Então a conservação do momento me diz o seguinte, ó. Eu tenho, nós sabemos que o momento, né? Momento de um corpo é o produto entre a massa, né? A massa e sua velocidade. Ok? Velocidade vetorial, né? Então nós temos isso aí. Nesse caso seria o módulo, né? Ok, nós sabemos disso. Bom, então, se nós vamos trabalhar momento, então nós temos uma conservação de momento. Logo, nós teremos aqui o momento inicial, né? Igual ao momento final. Ok? Então, essa é a nossa conservação. Como que a gente representa esse momento? Vamos lá. O momento inicial do corpo 1, vamos chamar esse corpo aqui de 1 e vamos chamar esse de 2. Nós vamos ter o seguinte, corpo 1, corpo 2, né? Vamos ter o seguinte, o momento inicial dos corpos, né? Nós temos a massa do corpo 1 multiplicando a velocidade inicial de 1 menos, né, já que o movimento do corpo 2 é no sentido oposto, né, ao movimento do corpo 1. Quando a carga de pólvora explode, eles se afastam e se movem em sentidos opostos, né? Logo, então eu tenho duas vezes, né, a massa, que o corpo 2 é 2m, e multiplica a velocidade inicial do corpo 2, né, a velocidade 2. E tudo isso é igual ao momento final. Aí eu lhe pergunto, se eles vão se afastar e a força de atrito do solo sobre eles vai fazer com que esses corpos parem em uma determinada distância, então eu posso dizer que as velocidades no final desses movimentos, né, serão iguais, tanto para o corpo 1 como o corpo 2. Então eu posso dizer que o corpo 1 e o corpo 2 terão velocidade zero. Então o momento final desses corpos, né? O momento final desses corpos, a gente nem precisa colocar a diferença entre as massas, né? A gente já sabe que o momento final vai ser zero. Logo, isso tudo é igual a zero, né? Então nós teremos velocidade inicial do corpo 1 multiplicando a massa, né? Multiplicando a massa do corpo 1. Isso é igual a 2 vezes a massa do corpo 2, né? Multiplicando a velocidade do corpo 2. Certo? Ok, né? Passou positivo, estava negativo, ali igual a zero, ok. Então, aqui podemos simplificar as massas, né? Então, com isso, a gente percebe que a velocidade do corpo 1
ela será o dobro da velocidade do corpo 2, né? Ok? Será o dobro. Certo. O que a gente encontrou, o que a gente conseguiu com isso? Até agora a gente conseguiu definir que o corpo 1, ele é mais rápido, né? A velocidade é trabalhada de forma como uma rapidez, né? De um corpo que se move de um determinado instante até um momento final, né? Até um instante final, certo? Então, a gente conseguiu definir que o corpo 1, ele é 2 vezes a velocidade, ele se move 2 vezes mais rápido que a velocidade do corpo 2. Bom, isso é nítido, né? Porque a gente tem o corpo 1 e o corpo 2. O corpo 1 com massa m e o corpo 2 com 2 vezes a massa m. Ou seja, a inércia no corpo 2 ela é maior. Se a inércia no corpo 2 é maior, o corpo 1 vai se mover com mais rapidez, certo? Então, a gente consegue determinar isso aí. Bom, então vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui guardado, né? Essa igualdade que a gente acabou encontrando. Agora, peraí. A gente vai calcular a conservação de energia, né? Mecânica. Então, calculando a energia mecânica. Conservando a energia mecânica daqueles corpos, nós temos a energia cinética, que eu vou representar por K, né? Igual a energia cinética inicial igual a o trabalho, não é isso? Por que eu vou colocar trabalho nessa conservação? Porque o trabalho, galera, ele é realizado a partir do momento em que a pólvora estoura, né? Então, quando ocorre essa explosão, os corpos se afastam. Então, para que esse corpo saia de um ponto a outro, ambos os corpos, eles precisam de energia, né? Porque a energia ela é importante para a realização desse trabalho. Se a energia for zero, o trabalho é zero, né? Então, a gente precisa dessa energia para fazer com que o corpo saia de um ponto até outro, né? Então a gente tem um trabalho aí. Se a gente tem um trabalho, nós sabemos que o trabalho ele é força, produto entre a força e distância, certo? Ok, vamos deixar isso aqui bem claro, né? Certo? Então nós temos aí a energia sendo trabalhada, né? Igual a força à distância. Bom, por que nós vamos trabalhar energia cinética, né? Vamos imaginando que nós estamos em um plano horizontal, a nossa energia potencial gravitacional seja zero e o que nós temos aí é um corpo se movendo com velocidade. Logo a gente sabe que a energia cinética ela depende da velocidade do corpo. Se tem velocidade, tem energia cinética. Se tem altura, nós temos a potencial gravitacional, certo? Então, trabalhando a energia cinética dos corpos. E por que estamos trabalhando a energia cinética inicial? Como no momento, a energia cinética depende da velocidade. E quando a gente chega no fim dessas distâncias, a velocidade é zero, logo a energia cinética do corpo é zero. Certo? Então vamos trabalhar a energia cinética desses corpos inicialmente, quando eles ganham essa velocidade através dessa explosão. Então, trabalhando o primeiro corpo, nós temos a energia cinética, nós sabemos que é a metade, né, da massa, multiplicando a velocidade inicial do corpo 1 ao quadrado. E isso é igual à força distância. Só que a gente quer saber a força de atrito, né? A gente quer saber a força de atrito que está fazendo com que esse corpo pare.
Então, nós vamos ter aí uma força que está no sentido oposto, né? Logo, a força de atrito, a gente sabe que é o coeficiente de atrito, multiplicando a normal, como eu afirmei, mas no início do vídeo, né? Então nós temos coeficiente de atrito, dinâmico, né? Que multiplica a normal. E a normal, como os corpos estão em equilíbrio verticalmente, a gente pode igualar a força-peso. E a força-peso, ela é o quê? Massa, aceleração gravitacional. Poderia colocar a setinha vetorial e aí nós diríamos que é o módulo, né? É o tamanho dessa força, né? Dessa aceleração. Então vou deixar assim, a gente já sabe que é o módulo. Então, o μ do corpo 1, né? A força de atrito do corpo 1 vai ser massa, vai ser μ, força de atrito, né? A força de atrito do corpo 1, fazendo no corpo 1 será o μ de atrito, né? O μ, o coeficiente de atrito, multiplicando a massa do corpo 1, multiplicando a aceleração da gravidade e multiplicando a distância que esse corpo vai percorrer até parar, que é o nosso Dzinho do corpo 1. Ok? Beleza. Agora, vamos fazer da mesma forma para o corpo 2. Certo? Então, fazendo para o corpo 2, nós temos 1 sobre 2, que multiplica a massa do corpo 2, que é 2 vezes a massa, multiplicando a velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado. E isso é igual ao μ também, né? O coeficiente de atrito que está agindo ali da força de atrito, né? Multiplicando a força peso também, né? Que é igual a normal, ok? Multiplicando a força peso, que é igual a normal, que é massa, que é 2 vezes a massa, a aceleração gravitacional e a sua distância, que é o nosso Dzão. Agora, por que eu coloquei os μ's de mesma cor? Porque eles são iguais, né? A questão falou, ó. A questão nos disse aqui, ó, que as duas caixas têm o mesmo coeficiente de atrito com o solo. Não tem as mesmas forças de atrito, apenas o mesmo coeficiente de atrito, né? Que a gente sabe que as normais são diferentes. Ok, então isso vai nos ajudar bastante a relacionar uma equação com a outra, certo? Como é que a gente faz isso? Aqui, ó. Vamos pegar a energia cinética do corpo 2 com a força ou distância do corpo 2. Vamos simplificar, ó. 2 corta com 2. A massa corta com a massa. Nós vamos ter velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado igual a μ, né? Igual a μ, coeficiente de atrito, que multiplica 2 vezes aceleração gravitacional, distância Dzão, né? Ok, então galera, para que a gente consiga relacionar Dzinho e Dzão, para a gente saber quem é Dzinho, eu tenho que pegar esse coeficiente de atrito que está ocorrendo no movimento do corpo 2 e jogar lá no corpo 1. Simples, né? Então nós vamos ter que o μ, o coeficiente de atrito sobre o corpo 2, será velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado, certo? Dividido por essa galera aqui, ó. Ok? Perfeito. Encontramos aqui o nosso μ. Agora podemos substituir na equação 1 do corpo 1. E aí ficaremos dessa forma aqui, ó. Podemos simplificar logo aqui, ó, né? Massa. Então nós vamos ter velocidade inicial do corpo 1
sobre 2, né? Tá ali. Isso é igual a mi, né? Igual a mi. Opa. Ok, igual a mi. Que multiplica g dzinho. Agora, fazendo a substituição, nós vamos ter velocidade inicial do corpo 1 ao quadrado igual ao nosso mi, que é esse camarada aqui, ó, né? Certo? Que multiplica dzinho. Ok? Multiplica dzinho. Bom, aqui podemos fazer uma bela de uma simplificação, né? Na verdade, nós temos ali GDzinho, né? GDzinho. Então, fazendo uma simplificação, esse G, aceleração gravitacional, corta com esse 2 corta com esse. Então, o que nos resta aqui é o seguinte, ó. Vamos levar para outra página. O que nos resta aqui é o seguinte. Continuando a nossa solução, nós vamos ter velocidade inicial, né, do corpo 1 ao quadrado igual a velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado multiplicando dzinho sobre dzão. Ok? Mas a questão quer saber quem é dzinho. Então, trabalhando algebricamente, nós teremos dzinho, né, isolando. Dzinho permanece aqui. Dzão vai passar para o outro lado multiplicando. Então, nós temos a velocidade inicial do corpo 1, que permanece desse lado da igualdade, né? Dividindo a velocidade inicial do corpo 2, e desce dividindo, né? Ok. Isso aqui multiplicando o nosso dzão, né? Ok? Bom, lembra aquela relação que nós encontramos do momento dos corpos? Bom, a hora de usar ela é agora. Nós sabemos que a velocidade do corpo 1 é o dobro da velocidade do corpo 2, inicial, né? Então, fazendo essa devida substituição, nós teremos aqui o seguinte, ó. Teremos aqui o seguinte. Nós temos velocidade do corpo 1 está elevada ao quadrado. Então, nós temos duas vezes a velocidade do corpo 2, né? Velocidade do corpo 1 é duas vezes a velocidade do corpo 2. Ok. Certo. Isso aqui tudo ao quadrado, já que a velocidade do corpo 1 está elevada ao quadrado. Ok? Bom, resolvendo isso aqui, vou até colocar aqui, ó. Resolvendo isso aqui, nós teremos 2 ao quadrado, velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado, dividido pela velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado, e tudo isso multiplicando o dzão. Ok? Ok. E agora, professor? Agora, só correr para o abraço. Velocidade do corpo 2 inicial elevado ao quadrado, corta com velocidade inicial do corpo 2 ao quadrado. O que nos resta ali é o 2 ao quadrado multiplicando
o Dzão. Logo, ou dessa forma, nós concluímos que Dzinho, a distância do corpo 1, que vai ser percorrida pelo corpo 1, pela explosão da carga de pólvora, será 4 vezes a distância percorrida pelo corpo 2. Ok? Então, mais uma questão do mestrado profissional de ensino de física resolvida. Qual seria a alternativa? Alternativa letra D. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma resolução de uma questão de mestrado, certo? Para fazer com que vocês se preparem aí, se treinem, né, para realizar as provas de mestrado. Beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus, valeu monstro, estamos juntos. Não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal, apertem o sininho, certo? Deixem um like de vocês, deixem possíveis comentários de dúvidas, né? Ou até mesmo sugestões para que eu possa estar produzindo vídeos que sejam produtivos, né? E ajudem vocês de alguma forma, beleza? Então, não mais, valeu monstro, até a próxima, tamo junto, eu com Deus, boa sorte.